Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. E é uma bomba mesmo, uma revelação bombástica. Hoje nós vamos contar a história aqui de uma pessoa que serviu em várias posições na organização. Foi ancião, servo ministerial, pioneiro e salonita. Para quem não sabe, está escutando pela primeira vez essa expressão salonita, o salonita é aquela pessoa que é responsável por um salão de assembleias. Serve ali, toma conta daquele local, né, faz todos os preparativos durante uma assembleia, acompanha quando é feita a limpeza, manutenções, né, gerencia ali, né, aquele local ali para que ele seja bem adequado para a recepção dos irmãos depois nos dias de evento que transcorrem ali. Esse irmão pediu para contar a história dele aqui no meu canal, entrou em contato comigo através do e-mail e fez um relato que eu achei muito importante. Então, eu quero que você, por favor, antes de tudo, curta, comente, compartilhe. Depois que você escutar o relato, analise, veja se para você ele serviu para alguma coisa, se tirou proveito dele, se tocou o seu coração, se serviu para você como um exemplo de uma pessoa, né, para te incentivar também a dar os passos que ele está dando para sair da organização. Atualmente, esse irmão que nós vamos chamar aqui de Salonita Oculto, ele é um pimo, ou seja, ele está fisicamente dentro da organização, mas mentalmente fora, tanto ele quanto a sua esposa. Nós vamos fazer então a leitura do relato que ele enviou e depois, como já disse, deixe aí seus comentários, falem sobre e comentem o que vocês acharam, o sentimento que vocês tiveram. Eu tenho certeza que quando ele for ler os comentários, junto com a esposa, o casal vão ficar felizes de saber, né, se a história deles vai ajudar você de alguma forma. Essa é uma primeira parte. Com certeza vamos ter outras novidades para trazer para vocês. Então vamos iniciar aí a leitura da história do nosso querido irmão e amigo, o Salonita Oculto. Olá, Ricardo, tudo bem? Espero que sim. Gostaria de te agradecer por todos os seus vídeos que têm ajudado tanto a mim quanto a minha esposa a nos livrarmos das garras da torre. Estamos vendo tanto os seus vídeos quanto de outros que expõem de maneira clara, objetiva e sem ataques pessoais as falácias da torre. Conheci a cidade quando servi no salão de assembleias aqui de 2017 a 2019, como servo de salão de assembleias, que vou te contar mais para frente. Quando você falou logo me identifiquei com você, conheço todas as congregações que você cita nos seus vídeos. Eu sempre gostei de estudar bastante. Foi isso que me fez enxergar coisas que não estavam em harmonia com o que eu estudava. Tenho uma longa trajetória dentro da organização. Sou a terceira geração de testemunhas de Jeová. Já servi mais de 10 anos no tempo integral especial, que incluíram salões de assembleias pelo Brasil e Betel. Foi exatamente dentro desse lugar, no Santíssimo do Templo, que as coisas começaram a clarear. Lá, sempre somos incentivados a estudar a fundo as Escrituras e ver tudo se é realmente assim mesmo. Passava horas na biblioteca de Betel estudando e lendo livros que não temos aqui fora. As Sentinelas também. Quanto mais eu lia, mais ficava confuso. Muitas diferenças de opiniões e o quanto que a organização faz a transição de Russell para Rutherford tranquila e serena, o que na verdade não tem nada disso. Isso é uma coisa que o nosso amigo, o André, do canal André Sobre Fé, sempre fala, né? E temos lá umas lives que ele gravou, né, um documentário que ele está a fazer que expõe exatamente isso, que a transição Russell-Rutherford não foi nada às mil maravilhas como querem a organização passa, né? E lá dentro de Betel tem os registros sobre isso. No final da minha vida no tempo integral especial, eu participei na construção da exposição da história das testemunhas de Jeová no Brasil. É uma exposição enorme que dura em média 1 hora para passar por ela toda. Passei mais de 6 meses lendo e relendo essa história, e cada vez mais isso não se encaixava. Tínhamos que passar apenas as informações bonitas e relevantes para a organização. Mas quando vemos a história e guerra de poder
que tudo isso está por trás, mesmo dentro da organização, não importa onde estejamos. Podemos despertar se temos 1% de senso crítico dentro de nós. Mas na época eu guardei isso no meu coração e deixei lá, adormecido, mas não morto. Acabei conhecendo uma irmã em 2018 no salão de assembleias aonde eu servia. Nesse meio tempo fui transferido para Betel. Continuamos a conversar e namorando em 2019. Inclusive, ela era da congregação tal que você serviu. Acabei namorando com ela estando dentro de Betel. Escrevemos que queríamos continuar como casados, mas infelizmente não nos aceitaram. Saí de Betel e noivei com essa irmã. Depois de uns meses, não deu mais certo o nosso noivado e terminamos por diferenças financeiras. E ela queria se casar com um betelita. Como eu saí de Betel, vi que os olhos dela pararam de brilhar para mim. Vejam só, né? A pessoa foi lá, o que ela queria era um betelita. Ela não queria um marido, um provedor, ela queria ter alguém só para ter o status. Vejam só como é o nível, né, das pessoas dentro dessa organização. Tudo isso fez com que nós terminássemos. No meio do nosso noivado, acabamos nos envolvendo com a tal da imoralidade sexual. Ela queria deixar tudo em off e seguir a vida. Eu não quis. E olha só pra você ver, né? Como que a pessoa é brincadeira, né, gente? É brincadeira, né? Eu não vou nem comentar. Eu deixo o comentário sobre isso aí pra vocês. Eu já era ancião, pioneiro e quis contar tudo. Passei por uma comissão judicativa com tudo que se tem direito às perguntas mais íntimas do mundo que não se faz nem num tribunal superior. Mas tudo bem, o que eu queria era mesmo fazer a vontade de Jeová. Fiquei com a consciência tranquila depois, mas como você bem sabe, perdi todos os meus privilégios no momento em participo de uma comissão. Não importa qual vai ser o desfecho dela. Importante isso, pessoal. Quando a pessoa tem um privilégio especial na congregação, ancião, pioneiro, servo ministerial, se ele tiver que passar por uma comissão judicativa, ele já automaticamente já está sem os privilégios. Não importa se ele vai ser desassociado, só repreendido, ou se não vai acontecer nada com ele. Se chamar ele para uma comissão judicativa lá com os 3 anciãos, tchau, o privilégio dele já era. Então vamos continuar aqui. Acabei sendo repreendido publicamente, perdendo meu privilégio de ancião, pioneiro e betelita, e sem minha futura esposa. Fase difícil, viu? Como fui ancião, sabia muito bem como proceder para voltar com meus privilégios. Em 3 meses já estava comentando. Com 1 ano já era pioneiro novamente. Estava completamente focado em voltar a ser ancião novamente e, se possível, voltar para o tempo integral especial também, como construção, salão de assembleias e Betel. Aquilo era minha vida, minha grande paixão que eu guardava e pensava todo dia antes de dormir. Vou voltar, como solteiro ou como casado, mas vou voltar. Vejam só, ele era realmente zeloso, amava aquilo que fazia. Uns 2 anos após a minha comissão judicativa, conheci a minha querida esposa, que citei acima. Temos um casamento tranquilo e muito melhor do que eu mereço. Como nos conhecemos é uma história à parte que podemos conversar depois sobre isso. Ah, Salonito Oculto, nós vamos conversar sim, pode ter certeza, eu vou aguardar esse relato. A família dela também é toda testemunha de Jeová. E tínhamos os mesmos alvos que é ir para o tempo integral especial juntos. Foi uma das coisas que nos uniu. Com 1 ano de casado e com 3 anos de comissão que passei, já fui designado servo ministerial, que é minha atual designação. Então, estava ativo demais. Minha esposa também, os dois como pioneiros, exemplo na congregação, até que no começo desse ano tudo mudou para a nossa vida inteira. Eu e minha esposa sempre gostamos de estudar. Ela é mais crítica do que eu para as coisas. Eu sempre me perguntando se as coisas são como são e por que são assim. Num dia estávamos estudando sobre 1914 e ela disse que queria estudar melhor isso porque nunca conseguiu entender plenamente isso.
Começamos nosso estudo em família estudando isso e nos aprofundando cada vez mais. Como eu sempre gostei de profecias e estudar sobre, eu comecei a explicar o que eu sabia para ela e ela começando a entender. Mas até que nós dois nos perguntamos que alguma coisa estava errada. Um texto não tinha nada a ver com outro texto que a organização estava nos dando. Uma profecia não era sobre o fim e um texto não era aplicado àquela profecia. Aí que nosso castelo, que achávamos tão forte, começou a desmoronar, como se todo esse castelo estivesse construído em cima de uma taça de cristal. Depois vimos sobre os 144 mil e a coisa só foi se aprofundando. Até o momento, estávamos só estudando a Bíblia comprovada por ela mesma com as próprias publicações da organização. Isso já nos preenchia e já tínhamos certeza que aquela não era a única organização verdadeira na Terra. Até que um dia eu comecei a ver alguns canais dissidentes, que eram pessoas claras, objetivas e educadas, querendo apenas esclarecer as coisas e colocando contrapontos extremamente úteis para pensarmos, assim como o seu canal. Obrigado, viu, meu querido, por essa palavra de incentivo. Eu, de vez em quando, até pego, às vezes, um pouco pesado, às vezes a gente fica um pouco indignado com certas coisas, mas eu tenho esse objetivo de apresentar as coisas de forma clara, objetiva e com as provas dentro das próprias organizações, dentro das publicações da própria organização, né? Que isso aí é que ajuda as pessoas a ver, né? Que a gente não está procurando mentir nem nada, que a gente está procurando só apresentar um contraponto e levar as pessoas a raciocinar. Fico feliz de ter ajudado, ser um dos canais que te ajudou com isso, mas feliz de coração mesmo. Meu coração palpitava, só faltava sair pela boca fora, como se fosse cair fogo do céu naquele momento e me devorar vivo, pensando: o que eu estou fazendo? Será que isso é certo? Mas tudo o que eu via tinha base sólida. Não eram pessoas que faziam de tudo para os outros saírem. Simplesmente mostrava o outro lado da história e o restante é com a pessoa decidir. Ora, se estamos com a verdade da organização, então não importa o que ouçamos de outros. Nossa fé vai só se fortalecer. É isso que eu sempre comento, pessoal. Quando a gente apresenta para vocês aqui o contraponto da organização, os erros e os falhanços, se a organização tem a verdade, ao você fazer esse exame, comprovar o que nós falamos, baseado nas publicações, com o que eles falam nas reuniões, em outras oportunidades, se você está com a verdade vai bater nisso e voltar e você vai continuar firme na organização. A organização não precisa ter medo de apóstata, não. Ou ela tem algo a mais para esconder. Parem para raciocinar nisso. Pensem. Pensem nisso. Que vocês vão ser ajudados a chegar a uma conclusão. Ah, eu quero continuar? Continue. Ah, eu verifiquei que aqui é meio assim, vou continuar, mas vou fazer do jeito que eu quero. Faça. Chegou à conclusão que tem que sair? Saia. Né? A decisão final quem toma é você, não é nenhum dissidente. Ninguém vai te colocar uma arma na cabeça e pedir para você sair da organização ou ficar lá dentro. Isso é uma decisão pessoal. Então vamos voltar aqui. Até que depois não era mais problema estudar essas coisas. Hoje em dia eu sou um pimo, mas já não aguento mais. E não aguento mais isso. É um peso emocional enorme nas minhas costas. Por isso já entregamos nosso privilégio de pioneiro e eu agora acabei de entregar meu privilégio de servo. Ainda me dão partes para fazer, mas eu quase já não vou mais às reuniões. Já somos considerados fracos espiritualmente pela congregação. Mas os anciãos estão na minha cola. Estamos saindo à francesa aos poucos. Enfim, esse é um pouco da minha história. Estou me abrindo para novas amizades fora da organização, tanto eu como minha esposa. Por isso estou lhe escrevendo, para mantermos uma conversa de amigo, se assim você quiser. Viram, pessoal? Então, temos aí essa história, né, muito legal aí, do Salonita Oculto. Né? Eu peço para que vocês, né, deixem um comentário. E se vocês, por acaso, têm alguma história e querem contar a sua história para nós, por favor, façam isso. Mandem sua história no meu e-mail. Eu vou colocar o e-mail para vocês aqui, ó. Vou digitar na tela aí agora, ó, para vocês
Mande um e-mail para mim aí, nesse e-mail. Livre-se de crenças limitantes @gmail.com. Se você quiser contar a sua história, como fez aqui o nosso amigo Salonito Oculto, faça isso. Mande para nós aqui, ó, nesse e-mail, livre-se de crenças limitantes @gmail.com. E por favor, como eu disse, deixe um comentário, faça aí, dê uma palavra de encorajamento e força para o casal, para que eles se mantenham aí na sua decisão, né, de um dia sair fora da organização das Testemunhas de Jeová, porque parece que é a decisão que eles querem tomar, e que eles tenham bastante força, inteligência emocional para continuarem lá dentro enquanto primos, porque realmente não é fácil. E se você chegou até o final desse vídeo, curtiu, gostou aqui da história do nosso amigo Salonita Oculto, deixe o seu comentário e prove que você chegou até o fim escrevendo Salonita Oculto, tá bem? Muito obrigado, gente, e até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima história que vamos contar aqui no canal. Lembrem-se sempre, livrem-se de crenças limitantes. Tchau, pessoal. Até outro dia.